Olá, queridos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Mais uma vez aqui para compartilharmos a boa palavra do Senhor aos nossos corações. Que Deus esteja abençoando a sua vida sempre para a honra e glória dele mesmo e que você seja uma pessoa altamente abençoada pelo Senhor nosso Deus. Quero compartilhar a palavra do Senhor nesta oportunidade em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18. Versículo de número 9. Atos 18, 9. Acompanhe aí na sua Bíblia, quando o texto da palavra do Senhor diz: E disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fala e não te cales. Que Deus aplique a sua palavra bendita ao nosso coração. Irmãos, a gente sabe que a principal missão da igreja, a principal missão do povo de Deus é anunciar as verdades do Senhor, é não se calar. Uma igreja, quando ela fica muda, quando ela recua, quando ela sabe o que tem a dizer e não diz, ela está se acovardando. Eu e você somos igreja do Senhor. Não importa mesmo o que esteja acontecendo à nossa volta. A gente sabe, queridos, que nesse tempo, nesses dias difíceis, a gente já tem falado sobre isto, que muitos estão se preocupando mais consigo mesmos ou com os seus, com as suas individualidades. E tudo isto tem gerado uma situação em que nós estamos nos esquecendo de anunciar a palavra do Senhor. Como disse na mensagem anterior, nós temos a resposta dada por Deus, mas nós estamos calados. Porque o que paira sobre nós, as dificuldades, a situação que nós estamos vivendo, parece que é objeto ou justificativa para não anunciarmos as verdades do Senhor. Nós precisamos intensificar mais e mais. A gente vê que o cenário do apóstolo Paulo nunca foi um cenário, vamos dizer, altamente favorável para anunciar o Evangelho. Existiam alguns momentos na vida de Paulo, principalmente os seus últimos momentos, quando são registrados já lá no finalzinho do livro de Atos, né? Lá no capítulo de número 28, quando ele anunciava o Evangelho sem impedimento algum, mas foram assim fatos isolados que aconteceram na vida de Paulo, onde ele anunciava a palavra do Senhor, tendo a pressão dos perseguidores ou não. Os problemas acontecendo à sua volta ou não. Paulo era um homem experimentado, um servo de Deus altamente entregue ao Senhor. Era um homem pecador, um homem falho, não era um super crente, mas era um homem que entendia, que sabia o Deus que ele servia, sabia em quem ele cria, e por isso ele estava sempre pronto para anunciar o Evangelho. Não diferente os demais servos do passado, que a gente tem conhecimento também através da palavra do Senhor. Mas nos dias atuais, queridos, isto que é preocupante, pouca coisa tem sido suficiente para tapar a nossa boca, para nos calarmos, para perdermos o foco, o alvo principal que é Cristo, que é o anunciar as verdades do Senhor. A gente tem, lamentavelmente, parece que se esquecido disto. Isto é preocupante. E eu volto a dizer aos irmãos, sendo empoderados pelo Senhor, como igreja do Senhor, que temos a resposta de Deus, como já vimos, nós ficarmos calados, nós ficarmos omissos, isto é covardia de uma igreja que o Senhor morreu por ela, que o Senhor se entregou por ela, e a igreja não pode se acovardar.
Eu e você não podemos nos acovardar. Então, mais do que nunca, precisamos anunciar às pessoas, diga-se de passagem, elas estão desesperançosas, elas estão atormentadas, amedrontadas, e a igreja, ela está inerte, ela está calada. A igreja não pode estar calada. Então, o Senhor disse a Paulo em visão: Paulo, não temas. A gente tem falado diversas vezes sobre a questão do medo. O medo é algo que toma as nossas emoções. Muitas das vezes nos enchemos de medo. Nós já temos falado que o medo não pode abafar a nossa fé, a missão que nós, como igreja do Senhor, recebemos. O medo não pode mesmo. Precisamos estar munidos do amor de Deus, da consciência, do chamado dele às nossas vidas. Como diz lá, 1 João capítulo 4, 18, que no verdadeiro amor não há temor, porque o verdadeiro amor ele lança fora todo medo. E nós somos revestidos pelo empoderamento do Espírito Santo, pelo encorajamento do Senhor, e o medo sim é abafado. O medo não pode se despontar. Então, o próprio Deus fala a Paulo em visão: Paulo, não temas, porque a bem da verdade é natural do homem sentir medo. E por certo, Paulo tinha medo. Quando a gente lê aqui os relatos bíblicos, né, dos servos que serviram de espetáculo, que morreram por causa do evangelho, dá a entender que eles não tinham medo. Claro que tinham, mas a fé que eles tinham era muito maior do que o medo. A razão da existência, da dependência que eles tinham de Deus era muito maior. Então, suplantava qualquer medo que eles pudessem ter, mas não que eles não tivessem medo. Então, Paulo, não temas, mas fala e não te cales. No versículo 10 diz: porque eu sou contigo. Então, queridos, esta esta presença de Deus na vida de Paulo foi o que fez toda a diferença. Ele está comigo, ele está comigo. Eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Veja o objetivo de Deus. Paulo, tem muita gente nessa cidade que precisa ouvir falar da minha palavra, da graça salvadora, do reino de Deus. Paulo, eu preciso que você não se cale. Eu preciso que você seja a minha boca. Eu preciso que você vá até essas pessoas e anuncie. Por mais que, se observarmos o texto, a gente vê aí os impedimentos, a gente vê aí que muitos estavam querendo até mesmo impedir Paulo de realizar a obra de Deus, como em muitas outras situações o fizeram. Os irmãos, observem na sequência do texto, quando no versículo 13, aqueles judeus que unânimes estavam ali concordando em impedir a ação de Paulo, então o levaram até o tribunal. E o versículo 13 diz: este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. E realmente Paulo estava persuadindo, porque Deus falou para não deixar de falar, para não se calar, para falar abertamente. Fala e não te cales. Então, estes homens, os inimigos de Deus, aqueles que serviam até dentro de um contexto de uma religiosidade, mas eles impediam a Paulo, queriam impedir a Paulo de anunciar. Imaginem, queridos, que se no primeiro momento Paulo recuasse: caramba, eu estou sendo proibido. Unânimes, muitas pessoas
estão ali contra mim, forçando a barra, dificultando para que eu não fale. Mas eu recebi de Deus que eu não posso me calar, que eu tenho que falar. E eles vieram com esta situação de persuadir, de impedir Paulo de falar, dizendo que Paulo estava contra a lei de Deus, quando era uma mentira muito grande. Porque Paulo foi um dos maiores defensores da lei de Deus, mas entendeu ele que o fim da lei era Cristo, que Cristo cumpriu a lei. Ele queria persuadir os homens a entender isto. Por isso que Paulo não foi bem interpretado, porque achavam que Paulo estava indo contra a lei de Deus e não era, de forma nenhuma. Então, queridos, sempre existirão argumentos, situações para nos impedir de falar. Eu observo, à luz da palavra de Deus, que as dificuldades que os homens do Senhor tiveram no passado foram muito maiores do que as que nós temos hoje, digo isso na nossa realidade Brasil, onde nós temos o livre acesso, a livre possibilidade de anunciar a quem quer que seja. Mas as coisas infames desta vida têm nos tolhido, têm nos impedido de anunciar a palavra do Senhor. E nós precisamos, como Paulo, persuadir as pessoas a aceitar a Jesus. Não insistir com elas, não debater com elas, não criar dificuldades, não é? Discutindo no sentido ruim da palavra, mas anunciando e mostrando às pessoas que elas precisam entregar suas vidas ao Senhor. Em outras situações, principalmente a situação que levou Paulo a uma dificuldade muito maior, diante lá do rei Agripa, o próprio rei falou, Paulo, você está querendo, persuadindo-nos a que sejamos cristãos como você? Ele falou, não somente vocês, mas a todos os demais que aqui estão, a todos os que porventura nos ouçam, a todos os que estão na face da terra, que sejam como eu. Isso é extraordinário, irmãos. Isto é convicção de fé. Muito se fala de que, pelo fato de existirem muitas religiões, muitas linhas de pensamento, muitos direcionamentos, aí muitos às vezes querem, de forma cômoda, dizer, não, todas as religiões têm ali Deus, todas as religiões levam a Deus. A bem da verdade, queridos, todas as religiões levarão a Deus, sim, para juízo. Mas para a salvação não é religião que vai nos levar aos céus. É Cristo. Nós só entramos no céu de Deus por Jesus. É só por Ele que nós somos salvos. Não há outro. Os apóstolos, também no livro de Atos, logo no início, Pedro e João disseram, em nenhum outro nome há pelo qual devamos ser salvos. Capítulo 4, 12. Nenhum, só Jesus. E isto é fato. Tem muita gente achando que vai para o céu de Deus por conta da sua religiosidade, por conta dos seus méritos próprios, mas não, nós só vamos ao céu de Deus por Jesus. Então, para finalizar aqui, querido, eu quero intensificar. Nós não podemos nos calar. Nós temos que falar, porque ainda que temamos, mas o Senhor nos empodera, o Senhor nos capacita, o Senhor é conosco, assim como foi com Paulo. Paulo teve dificuldades, mas ele não olhou para as dificuldades, ele olhou para o Deus que bane, que destrói todas as dificuldades, porque é um objetivo. Muita gente naquela cidade precisava ouvir a palavra de Deus. Quantos são os que precisam ouvir a palavra de Deus? E Deus tem colocado ali, na sua frente,
Mas as dificuldades que você vê e acha que essas dificuldades são maiores que Deus, impedem de você anunciar o evangelho a essas pessoas que estão tão próximas de você, que Deus colocou ali para você anunciar para elas, que Deus colocou ali dizendo: olha, eu sou contigo, fala e não te cales. Ainda que você seja reprovado, ainda que haja problemas tantos que te impeçam de anunciar o reino de Deus, mas você vai anunciar porque eu sou contigo. Você não vai se calar. Então, queridos, diante desta realidade, anunciemos. Diante desta pandemia, mais do que nunca, anunciemos o evangelho. Falemos, não nos calemos sob pretexto algum. E como disse, volto a lembrar a mensagem anterior, você tem a resposta, porque você é servo do Senhor, porque você é salvo pelo Senhor. Então não deixe de anunciar. Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos orar? Santo Deus, nosso Pai, em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra que nos orienta, que nos norteia, que nos mostra o que devemos fazer. Quantos de nós, ó Deus, temos estado calados? Temos, ó Deus, nos intimidado por conta das nossas individualidades, por conta das pressões, por conta da pandemia, por conta de qualquer outra situação. Não estamos anunciando o reino de Deus. Ó Pai, nos ajude, sabemos que o Senhor é conosco. Continue empoderando a tua igreja, para que a mesma, de forma destemível, ó Deus, possa anunciar o teu reino. Ó Deus, em nome de Jesus, eu oro, eu te agradeço. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe, meus amados irmãos. A minha primeira igreja batista em Sacramento, minha a gente fala por afinidade, mas a gente sabe que é do Senhor, é de Deus. Que Deus abençoe a cada um dos nossos queridos irmãos e fortaleçamos-nos no Senhor e não nos calemos. Falemos, anunciemos o reino de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima oportunidade. Fiquem todos na paz.